Pessoal, voltamos aqui com mais uma aula da zoologia ao infinito e além. Hoje nós vamos ver um filo muito interessante, né, que é o filo Echinodermata, que são também chamados de equinodermos. O equino vem, o cachorro latino, o equino vem do grego espinho e derma de pele. Vamos lá ver quem são esses queridos. Aqui a gente já tem uma imagenzinha deles, mas antes de falar, vem aqui comigo. Já faz um tempo que a gente vem falando, né, que os animais são triblásticos, né? Então, no início eles eram diblásticos e aí passaram a ser triblásticos. Lembra? Endoderma, mesoderma, ectoderma. Eles são celomados, né? Então, eles possuem uma cavidade. E esses animais, diferentes dos que a gente estudou anteriormente, por exemplo, todos os que a gente estudou anteriormente tinha, né, uma cefalização, ou tinha cabeça, tronco, tórax. Esses animais, eles não são segmentados. É como se eles tivessem eles fizessem um processo diferente ali na evolução, eles ficaram com algumas características bem específicas. E aí eles apresentam características bem específicas, por exemplo, essa. A larva deles tem uma simetria bilateral. A gente vai entender o que é isso. E o adulto, ele apresenta uma simetria radial secundária. Por que secundária? Porque aparece depois, né? A primeira é a bilateral, depois essa radial secundária. Essa radial, a maioria das vezes, ela é pentarradial aqui nesse sentido, ó. 5 vezes, assim. Não pelo que a gente vê fora, mas também pelo que vê dentro, né? E principalmente as estrelas aqui, elas são pentarradiais, ou seja, dá para dividir 5 vezes elas em partes iguais. Outra coisa interessante é que esses animais, diferente de todos os outros que a gente estudou, eles têm um endoesqueleto de calcário, certo? Então, a gente viu, por exemplo, os artrópodes eram exoesqueleto, aqui é endoesqueleto. Não parece, né? Parece que o esqueleto aqui tá fora, mas não é, que a pele é bem fininha. E calcário é exatamente a mesma composição do nosso endoesqueleto, nós mamíferos. Eles também apresentam espinhos, que daí vem o nome, né? Equino. Eles são deuterostômios, e isso sim vocês precisam saber e nunca mais esquecer na vida de vocês. Os equinodermos são deuterostômios. Vamos ver aqui essa figurinha do Bob Esponja. Então, o desenho do Bob Esponja, a gente estudou praticamente todos eles, né? Aqui, ó, desde o protozoário. Então, a gente viu porífera, quinidário, os vermes, né? Os plateumintos, os nemateumintos. Vimos na aula passada os artrópodes, né? Como aqui representado pelo crustáceo. Vimos os anélidas, vimos os molúsculos, aqui não está na ordem que a gente viu. E aqui a gente está vendo os equinodermatas representados pelo o Patrick, que é uma estrela do mar. Até aqui, até o que a gente viu aula passada, até molusco, artrópoda, são todos protostômios. Então, vocês têm que lembrar que protostômios, proto de primeiro, estômio de boca, o primeiro orifício que surgia neles dava origem à boca. Quem? Daqui para trás. Chegou aqui, eles são deuterostômios. O orifício dá primeiro origem ao ânus. Não vou desenhar o ânus, não se preocupe, mas vamos botar aqui, ó, o ânus, uma florzinha. Ai, meu Deus, não deveria ter feito isso. Mas, primeiro, qual é a grande coisa disso? Esses animais são deuterostômios, assim como os cordados. Quem são os cordados? Por exemplo, os mamíferos. E isso faz com que eles estejam muito mais próximos evolutivamente de nós. Então, vimos animais que tinham olhos e
mãozinhas aqui, como essas daqui dos artrópodos. Vimos animais com cabeça, tronco. E simplesmente eles não são mais próximos a nós. Os mais próximos a nós são esses animais redondos, esquisitos, cheios de espinhos. Por quê? Por conta que eles são deuterostômios. Tem outras características também, como por exemplo esse endoesqueleto de calcário e algumas características moleculares. Mas tem que saber que eles são os mais próximos evolutivamente dos cordados, dos mamíferos, de nós. Outra coisa, esse é o primeiro filo que a gente pode dizer, que quase nunca na biologia se pode dizer, mas aqui a gente pode dizer. Eles são exclusivamente marinhos. Exclusivamente marinhos. Todos, todos, todos. E os adultos, eles são bentônicos. O que é bentônico? Fica parado ou se movimenta muito lentamente. Então, um animal bentônico, a esponja do mar era bentônico, por exemplo, fica lá paradinho num lugar só. Né? No caso deles, esses espinhos também faz com que eles possam andar um pouco. Certo? Vamos seguir. Aqui estão os representantes dos 6 grupos, são 6 grupos dos equinodermos. Eles são exclusivamente marinhos, vocês não vão esquecer, ó. Pepino do mar, ouriço do mar, o ofiuro, né, que é a cobra do mar, mas tem o nome ofiuro, lírio do mar, a bolacha, ela é da praia, né, que ela fica mais na região da praia, e a estrela é do mar, certo? Estrela do mar. Então, são os 6 principais representantes. O pepino, ele tem essa estrutura, né, tem essa estrutura aqui que ele parece tipo um pepino, um vegetal. O ouriço tem bastante espinho, a bolacha é aquela que a gente encontra aqui na região de João Pessoa facilmente, nas praias aqui. A estrela do mar, aqui tem 5 pontas, é mais difícil a gente achar por aqui, né? E o lírio e o ofiuro, eles estão mais, né, mais profundos, nos mares mais profundos. Cada um deles tem a sua classe, então é importante tentar lembrar. Então, no filo Equinodermata, a gente vai ter a classe asteroide, aí é fácil. Asteroide é o quê? Estrela. Asteroide, estrela lá do céu. Então, é onde tá as estrelas do mar. Tranquilo, né? O fiuroide, não vai lembrar na hora, mas de repente fica por último, que são essas serpentes do mar, né? As cobras estrelas, porque elas se movimentam como uma cobra aqui, os bracinhos. Os equinoide, né? A classe equinoide são os ouriços e as bolachas. Então, aquele bem espinhentozinho também tá aqui. O loturoide é o pepino do mar. E o crinoide é o lírio do mar, que tem vários filamentozinhos, né? Lembrando um lírio. O mais fácil aqui vai ser asteroide. Então, asteroide, ofiuroide, equinoide. Equinoide também bem fácil, porque remete ao filo, né? Holoturoide e crinoide. Uma das principais características desse filo, sabe a característica marcante, no início era uma célula, né? Ou alguma coisa que especificava o grupo. Aqui é um sistema que é específico, exclusivo do grupo. Se chama sistema ambulacral, também conhecido como hidrovascular. Hidro vem de água, então a gente sabe que tem água dentro de vasos, né? Hidrovascular. Então, vê só, é uma característica exclusiva desse grupo. E o que é? É um conjunto de canais, né? Vascular, canais, ampolas, né? Que são estruturinhas assim um pouco maiores, tipo uma ampola de remédio, a gente não sabe o que é ampola, né? E os pés ambulacrários, que são estruturas que ficam para fora assim do corpo, né? Que tem uma função mesmo de pé. E eles vão estar cheios de água do mar. Então, esses animais são cheios de água do mar, eles não podem ficar muito tempo fora da água do mar, senão eles morrem. Então, ó, os pés aqui, se vocês conseguem ver os pés ambulacrais, essa placa madrepórica que fica aqui na parte de cima, certo?
Também aqui fica o ânus, aqui perto, mas nessa placa madrepórica, aqui a gente vê a parte de cima da estrela, é por onde entra a água, certo? E aí, aqui virou a estrela do verso, aqui é o verso. Então, cai aqui nesse canal circular, que a gente tá vendo aqui, e esse canal, ele é ligado em canais radiais, e esses canais radiais, por sua vez, possuem várias ampolas, né? E depois essas ampolas têm os pezinhos, e tudo isso vai estar completamente cheio de água. Essa água, aqui também tem músculo, então, assim, a água é que vai fazer esse músculo contrair ou retrair, né? E aí, levando o movimento. Além disso, né, como é um sistema que ele alcança todo o organismo, tem a função também de respiração, então de transportar o oxigênio, tem a função de excreção, então vai transportar aquilo que é a excreção do organismo. Locomoção, como eu já falei, também fixação, certo? Uma vez que ele pode fixar esses pezinhos, né? E também captura de alimentos. Então, mais uma vez aqui, para vocês não esquecerem, a água penetra no sistema através da placa madrepórica, que está aqui, também chamada de madreporito, a qual se comunica com esse ducto circular, que é um canal circular, e partem, então, os 5 canais radiais, né, que vão distribuir essa água internamente. Então, não esquecer, sistema ambulacral cheio de água do mar. Aqui a gente dando um zoom numa estrutura também, né, na estrutura que é específica desses animais, são os espinhos, né? Então, os espinhos têm essa função de proteção. Esses espinhos não são venenosos. Talvez exista algum outro que seja, mas esses que tem aqui de uma pessoa que é o preto, não são venenosos. Se você furar a pele e ficar inflamado, é por causa da inflamação que o espinho, geralmente ele quebra dentro da pele, e aí a gente não consegue tirar e ali forma um processo inflamatório, mas não tem veneno. E em muitos lugares, aqui tá vazio, mas isso aqui é cheio de estrutura, principalmente estrutura reprodutora, e em alguns lugares se come o que tá dentro aqui do ouriço. Aqui a gente tem as pedicelárias. O que é a pedicelária? Olha aqui comigo. A pedicelária, ó, aqui é o espinho maior, tá vendo? E a gente tem aqui as pedicelárias, que são pequenos, como se fossem pequenas estruturas menores, e elas têm uma função: remover detritos que aderem ao corpo, mantendo limpo. Então, função da pedicelária é remover detrito, manter a limpeza, remover detrito, pedicelária. Então, o espinho, ele tá ligado ao esqueleto, né? Tem uma pelezinha fina, tanto que se você deixar fora do mar, depois que ele morre, ele fica sem cor, perde a cor, porque essa cor vem da epiderme aqui. E é basicamente isso. As papulas, né, são esses pezinhos ambulacrais aqui. Se um dia você conseguir pegar um ouriço, você vê que esse daqui tem tipo uma ventosa aqui no finalzinho dele, e ele fica grudado numa superfície, numa pedra. Se você colocar na sua mão, você sente que ele gruda, e aí precisa fazer uma força. Mas não façam mal a esse animal. Ele não faz mal nenhum e ele é muito importante no oceano, certo? Então é isso, que a gente consegue ver os espinhos, pedicelárias, função de limpeza, o espinho está ligado ao esqueleto, e esses pés ambulacrais. Por que pés ambulacrais? Porque é a água que tem dentro dele que faz esse pé crescer ou retrair, né? Esticar ou retrair, e aí permite o movimento. Os adultos, como eu falei, eles são sésseis. Eu falei lá na frente que eles eram o quê? Bentônicos, né? Então, bentônico é a mesma coisa que sésseis,
bentônico, bentônico, eu insisto em escrever. Opa. Ou então eles têm a locomoção muito lenta. Se você pegar uma bolacha da praia dessa viva, essa aqui tá morta, tá vendo que ela tá branca, viva, ela tem mais uma corzinha. E colocar na sua mão, só pega assim sua mão, aqui é a mão do aluno. Opa. E aí você pega uma bolachinha dessa e coloca ela na sua mão. Aí você vai sentir uma cosquinha, e se você esperar por muito, muito tempo, ela vai começar a se movimentar. Então, os pezinhos que tá embaixo dela conseguem movimentar, mas é bem lenta, né? Não tem cabeça diferenciada, né? A gente vê aqui que esse aqui parece uma alga, né? Como é que você olharia isso aqui e diria que é um animal? Você olharia isso aqui e não diria que era um animal? Nossa, de repente uma esponja, né? Então, são animais e são animais que estão evolutivamente mais perto de nós. Sistema nervoso e órgãos sensoriais rudimentares. Então, a gente veio ali vendo o sistema nervoso evoluir, né? Olhos e estruturas, e aqui não, aqui tem uma redução. Mas por quê? Porque eles vivem, a forma com a qual eles vivem, no mar, no local onde eles vivem, não é necessário gastar energia com um grande sistema nervoso. Eles têm um bom esqueleto, né? Que protegem eles. Tenta quebrar um ouriço do mar. A bolacha até dá, mas tenta quebrar um ouriço do mar. Sistema circulatório é ausente ou muito reduzido porque a circulação é feita no sistema ambulacrário. Simetria radial, então a gente vê, né, que tem radial, e geralmente é pentarradial, aqui que a gente consegue dividir em 5. As larvas, então as larvas são essas estruturas. Aqui é uma foto realmente da microscopia de uma larva. São semelhantes, mas essa daqui tem aqui, ó, é do equinoide, né? Essa daqui é parecido tanto de ouriço quanto de bolacha. Então, elas têm essas características de ter esses braços, né? Elas conseguem se alimentar por aqui, pela boca, tem uma boca aqui. Elas são bilaterais, ó. Dá para dividir elas, né? Em dois, como eu falei. Depois que esse adulto cresce, então essa larva, ela é liberada, aí ela fica nadando, nadando, e chega uma hora que ela se estabelece no solo e ali ela desenvolve aquele organismo adulto, seja qual for, né, o grupo deles. Então, elas são livres natantes e tem essa simetria bilateral, ok? Aqui a gente consegue ver mais ou menos a anatomia de um ouriço, que são os equinodermos, né, mais estudados, mais conhecidos. Então, vamos olhar aqui uma coisa bem interessante que acontece tanto para os ouriços, como os primos deles, que são as bolachas, os primos mais distantes, que são as estrelas, que são os que ficam coladinhos no chão. O ânus fica aqui para frente, para cima. Se você pegar um ouriço, essa parte que tiver colada no chão é a parte onde tem a boca, e aqui é onde tem o ânus. E assim, é fácil entender isso, por quê? Porque ele vai raspar o alimento aqui. O ouriço, ele tem literalmente uma boquinha, tem uns dentinhos, uma boquinha assim estrelada, cheia de dentes. E ele vai raspando as pedras, as algas, então vai se alimentando do que ele consegue raspar. Então, ânus para cima, boca para baixo. Aqui fala gonóporo, então gono é de gônada, gônada é de reprodução, é onde fica, né, os gametas, então é uma estrutura alaranjada, cheia de gametas, então eles têm muitos gametas aqui. Esse espinho, né, que ele se movimenta, aqui, ó, a pápula, né, que são os pés ambulacrais, certo? Na verdade, os pés ambulacrais são esses aqui. A pápula são estruturas
também, né? Ambulacrais, mas os pés são mais esses daqui. Tem o canal circular, lembra que é aquele que vai aqui, ó, que vai receber a água, né? Que mais? O anel nervoso, então eles têm um anelzinho nervoso do sistema nervoso deles. Aqui na boca, o ouriço do mar, especificamente o ouriço do mar, eles têm uma estrutura chamada lanterna de Aristóteles, que nada mais é do que essa boca cheia de dentinhos, certo? A pedicelária aqui, que lembra, serve de limpeza. O canal madrepórico, que tá onde? Porque ele aqui não dá pra ver direitinho, mas é perto do, vai estar próximo ali ao ânus, que é onde vai entrar a água. As gônadas, né? Aqui, essa bolsinha vai estar cheio de gônada. Aqui é o gonóporo, onde vai sair os gametas. Então, esses animais, mesmo não parecendo, eles são dioicos, né? Eles têm o organismo macho e o organismo fêmea. Eles são idênticos, 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 idênticos. Você não consegue olhar para eles e distinguir. Então, eles não têm dimorfismo sexual. Dimorfismo, né? Eles não têm duas formas, é uma forma só, mas eles são dioicos, porque o macho produz o espermatozoide, né? Aquele espermatozoide, e a fêmea produz o óvulo. Inclusive, o óvulo deles é possível de ser observado em microscopia óptica normal. O nosso não, mas o deles sim. O óvulo é uma bolinha, né? Não é assim desse tanto, dessa confusão. É só um óvulo, igual a gente está acostumado a saber o que é um óvulo. E aí eles liberam isso no mar, na mesma época. Sai por aqui assim, ó, muitos espermatozoides, e do outro vai sair o óvulo. Libera, libera, e lá no mar, lá no mar, esse espermatozoide encontra com o óvulo, fecunda, e aí tem as divisões celulares todinhas que a gente viu, divide, 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 e aí se transforma na larvinha. Aí essa larvinha ela vai viver nadando até que um dia ela cai, né, no solo, poxa, cansei, e aí ela vira um novo indivíduo adulto, fêmea ou macho, né? Tanto faz. Então eles apresentam a fecundação externa, porque, né, acontece no meio ambiente, né? O desenvolvimento indireto, porque a larva tem larva, e eles são dioicos, tem fêmea e macho, mas eles não possuem dimorfismo sexual. Dimorfismo é assim, ó, o dimorfismo o homem e a mulher. Tem dimorfismo. A mulher a gente reconhece que tem seios maiores, que tem quadril maior, né? O homem ele vai ter, não vai ter os seios, não vai ter o quadril, né? A mulher vai ter uma vagina, o homem vai ter um pênis. Então tem um dimorfismo. Aqui não, eles são idênticos, não tem dimorfismo. A gente já falou muita coisa, mas ó, troca gasosa, excreção, distribuição de nutriente é a partir do que? Sistema ambulacrário, através do líquido que preenche as lacunas. Ou seja, líquido é a água do mar e as lacunas é o sistema ambulacrário, né? Então a água vai circulando. Sistema digestório completo, a gente viu, tem boca e ânus, né? Tem um longo tubo intestinal. A digestão é extracelular, eles igual nós também, né? A maioria dos animais que a gente viu por último libera a enzima. Nossa, isso era para ser uma seta. Libera a enzima e a enzima quebra o alimento, depois ele ingere o alimento quebrado. Aí tem umas características. Nos ofiuros, eles não têm ânus. É uma mudança que aconteceu neles. Na boca do ouriço do mar, a gente viu, tem a lanterna de Aristóteles, né? Que é formado por 5 dentes. Uma boquinhazinha que eles têm assim, bem bonitinha. 5 dentes, uma coisa meio assim. E aí eles abrem, raspam, né? E as estrelas do mar são carnívoras. Carnívoras. Então comem
crustáceos. Sistema nervoso. O sistema nervoso é um anel circular, certo? E aí tem ramificações que partem, né, todo o corpo. Então elas sentem, se você pegar uma estrela do mar e você tocar nela, elas vão se mexer. Principalmente os pezinhos, né? A estrela eu nunca peguei, mas a bolacha, se você, quando for na praia de novo, vira uma bolacha rapidinho e percebe que se você tocar, os pezinhos dela se mexem. Aí você deixa ela viver, tá bom? Sistema sensorial rudimentar, mas eles possuem receptores químicos, né, para saber o que é que tem lá na água. E os táteis, né, de sensibilidade que tá aqui nesses pés ambulacrais. Reprodução, já também falei, ó, é sexuada, porque tem espermatozoide e óvulo, dioico, porque tem fêmea e macho, né? Externo, porque libera o gameta lá no mar, o desenvolvimento indireto, porque tem larvas, né? E cada um tem uma larva distinta lá, cada grupo. De novo, larvas com simetria bilateral. Gente, várias vezes para vocês não esquecerem. O nome da larva é plúteo. Só uma coisinha para vocês saberem. O nome da larva é plúteo nos ouriços do mar, né? E nas bolachas. E bipinária e braquiolária nas estrelas. Outra coisa, a reprodução sexuada. Mas as estrelas do mar, elas têm essa capacidade de regeneração. Então, se você quebrar uma estrela do mar, ela vira duas. Se você quebrar em três, ela vira três. Certo? Então, aqui é assexuada. Assexuado. Só as estrelas do mar fazem isso. Alguns pepinos do mar também faz, mas a principal, o que se fala mais, o que a gente sabe mais, o que é cobrado mais, é a estrela do mar com esse desenvolvimento assexuado. Então, vamos lá para uns exercícios. Então, a gente viu, é um filo tranquilo, né? Acho que de todos que a gente viu. Tem algumas coisas para a gente saber, então aqui a gente faz essa revisão. Então, os equinodermos são um grupo relativamente pequeno, né? Cerca de 6.000 espécies, distribuído em 5 classes. Vamos pensar. Quelicerata, a gente viu recente, né? Quelicerata, quem são os queliceratas? São os aracnídeos, são os artrópodes. Asteroide, estrela, quem são? Aí sim, são as estrelas do mar. Então, esse aqui seria, sim, uma classe dessa. Mas aqui tá errado porque é Clericerata. Equinoide também, né? Que são as estrelas. Irudíneo, a gente viu isso aqui, irudíneo. Não, a gente não viu irudíneo. E cefalópoda também não. Aqui tá, aqui não. E cefalópoda é molusco, né? Cefalópoda é lula, é polvo que tem a cabeça e os pés aqui. Então, cefalópoda não é. Asteroide a gente viu que é. Bivalve. Bivalve era o quê? Quem lembra? Bivalve também era um molusco, né? Que são as ostras. Oligoqueta são as minhocas. Poliquetas são lá os similares a minhocas, né? Também são os anélidas. Gastrópoda. Gastrópoda é o quê? Molusco. Que era o quê? As caracol, caramujo. Equinódia sim. Irudínea, não. Crinódia, sim. Holoturódia, sim. Então, vamos lá, que eu acho que agora vai, ó. Asteródia, equinódia, holoturódia, ofiuródia, que são aquelas serpentes, e crinódia, que são os lírios. Holotúrio, que são os pepinos. Letra D. Letra D. Ok, vamos lá. Nos equinodermos, existe uma estrutura especializada na locomoção. Opa, vocês sabem, né? Formada pela placa madrepórica. O que acontece nessa placa madrepórica? Na região contrária à boca, ou seja, onde está perto do ânus. Também é o canal pétreo, né? Que é o canal que liga essa placa madrepórica. Tem um canal circular, canais radiais, ampolas,
pequenos pés, né? Denominados pés aristotélicos, radiais, hidrovasculares, locomotores ou ambulacrários. A água penetra através da placa madrepórica, passa para o canal pétreo até o canal circular. Nesse canal, a água é distribuída para os canais radiais e para as ampolas, que se contraem e empurram a água para os pés, certo? Fazendo com que eles se alonguem. Mais ou menos o mesmo sistema que é o pênis, né? O pênis dos mamíferos, só que em vez de água é sangue, né? Fazendo com que eles se alonguem. O sistema é denominado sistema ambulacrário. Então, letra D. Na superfície corpórea dos equinodermos tem o quê, minha gente? Tem espinho, né? Além da presença de espinho, podem ser encontradas estruturas denominadas pedicelárias. Pedicelárias, qual é a função? Limpeza, né? Realizar digestão? Não. Captar movimentação da água? Não. Remover detrito dos animais? Sim. Letra C. Assinale a alternativa que aponta o erro cometido na caracterização do filo Echinodermata. Vamos ver qual é o erro. São animais exclusivamente marinhos? Vou marcar em verde se tiver certo. Sim, professora. A organização corporal é pentarradiata? Sim, a maioria, tá certo. Sim, professora. Com larvas de simetria bilateral? Sim, professora. Esqueleto calcário externo? Esqueleto calcário externo? Por mais que pareça, não é. Tem uma epiderme, então é interno. E vocês sabiam que eles são triblásticos, certo? Triblásticos. São deuterostômios, como nós. E aí, letra C é a letra correta. Já cansei desse negócio desse mouse já, né? E aí, esta é a resposta. Com isso, a gente chega ao fim desse fio, né? Uma aulinha curta. Na próxima aula, a gente vai começar algo bem diferente, né? Ainda do filo animal. O cachorro começou a latir, eu tô gravando aqui, é bem naquela hora que os cachorros da rua tudo late, mas paciência, EAD é assim. Então, a gente viu aqui o filo dos equinodermos, né? Vimos que são 6 classes. O que é que tem que saber aqui? Principalmente essa história de que eles são exclusivamente marinhos, basicamente o que está nessa questão. Eles são exclusivamente marinhos, pentarradiado, a larva é bilateral, o adulto é radial, né? O esqueleto é interno, esqueleto interno. O que é que tem que saber mais? Do sistema ambulacrário, saber, né, que eles possuem esse sistema. E as funções, né, que é basicamente todas as funções deles estão envolvidas lá nesse sistema. Respiração, circulação, movimentação. Então, sabe isso, sabe do filoquinodermata e saber quem são, né? O pepino do mar, o lírio do mar, a serpente do mar, a estrela do mar, a bolacha da praia e o ouriço do mar. Certo? Eu acho que é isso, então. Vejo vocês na semana que vem. Tem exercício, sempre tem exercício. Toda semana tem exercício. Então tá bom? Então tá bom. Um beijo.